ele escrevendo para a igreja de Tessalônica, ali tinha uma igreja bonita, assim como esta, uma igreja fervorosa, e ele entregou essa mensagem, que pela mesma mensagem a gente vai ver que o tema dela é a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda volta, né? Que a primeira ele veio quando ele foi humanizado. Primeira vez ele veio nascido através de uma mulher, Maria. Ele veio com duas naturezas, uma natureza divina, que era a natureza do Pai, e a outra natureza terrena ou humana, que era da mãe. Louvado seja Deus. Então, a passagem dele aqui na terra foi pouca, né? Apenas de 33 anos de idade. 30 anos ele desceu às águas, logo começou o seu ministério terreno, foi a pregação do Evangelho, o estabelecimento da dispensação da graça, propriamente dita, dando início aí uma nova era mundial. E ele pôde dizer, 1 Tessalonicenses 4,17, ele diz assim: depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com ele. Nos deixou esta esperança. Nasceu, cresceu, seu ministério foi um ministério de poder, um ministério de muitos milagres, um ministério importante que nunca tinha se visto anteriormente por demais os profetas do Velho Testamento. Então, ele garantiu que este fenômeno aqui, que ele terminou de dizer, o apóstolo Paulo de dizer no 17, depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele, e assim estaremos sempre com o Senhor. Essa fase ainda vai tomar o cabal cumprimento, né? Vai ter o seu cumprimento. Louvado seja Deus. Isto já está previsto que esses acontecimentos do seu retorno, que agora esse retorno, ele não vem mais como um Jesus sofredor, ele não vem mais como um Jesus filho de Maria, não. Ele vem agora como Jesus, o Filho de Deus. Ele vem agora como o Deus Emanuel, o Deus conosco. Agora ele vem como o Filho de Deus. De maneiras que já tem se transcorrido desde o nascimento dele, desde a sua morte no ano 29, a sua ressurreição, já está perto de completar 2000 anos, né? Está perto de completar os 2000 anos. Ele não marcou o dia que ele deveria chegar, não marcou o ano, mas ele apontou para uma época, e essa época nós constatamos que estamos vivenciando ela. Os discípulos procuraram saber com ele
mestre, fala alguma coisa do final do mundo e da tua vinda. Ele disse: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Perto da vinda dele, se levantaria esses falsos cristos, dizendo que seria ele, mas não é verdadeiro. Falou mais a respeito de guerras. Nunca houve tanta guerra no planeta Terra como tem havido de cerca de 100 anos para cá. Nesses 100 anos, de 1900, agora para 2021, muitas guerras se deflagraram no mundo. E ameaças ainda. Se você pega ali uma página de notícias, vamos verificar que a situação está difícil. Vários países ensaiando-se para a guerra. A Primeira Guerra Mundial, morreram cerca de 20 milhões de pessoas em 1914 para 1915. Em 1941 a 45 houve a Segunda Guerra Mundial. Quase 200 milhões de pessoas perderam a vida. E assim hoje as nações elas estão tão aguerridas, as nações hoje estão tão bem preparadas, que já não é mais necessário enviar tropas. As nações estão bem preparadas que é só mesmo apertar lá no computador, já está saindo ali centenas e centenas de mísseis para o rumo do inimigo. E se naquele tempo o Japão se rendeu apenas com 2 bombas atômicas que caíram em Hiroshima, uma cidade populosa do Japão, e a outra em Nagasaki, outra cidade populosa, que foi uma devastação, as bombas atômicas que caíram nessa cidade. Foram 2 apenas, devastou o Japão, situação crítica, quanto mais hoje. E naquele tempo só quem tinha o poder da bomba atômica eram os Estados Unidos. E agora, além dos Estados Unidos, Coreia do Norte, Coreia do Sul, a China, a Rússia, a França, a Inglaterra, o Irã, o Estado de Israel, todos esses estão cada vez mais preparados com a bomba destruidora, a bomba devastadora. E alguém pergunta, mas por que está existindo isso no planeta Terra? Afirmamos pela palavra do Senhor que tudo isso que está desenrolando, essas ameaças dessas guerras nesses últimos dias, nada menos, nada mais é do que um aviso de que o próprio Jesus Cristo estará voltando para buscar a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Além desses movimentos de tantas guerras que estará acontecendo, outros sinais estão tomando conta do mundo. Uma chama-se a depravação das nações. Hoje o índice de imoralidade está sem precedência. O índice de imoralidade que está existindo hoje não se pode de maneira mais se avaliar. Em todas as nações da terra, a imoralidade é muito grande. O desgaste da família, a família está sendo destruída.
A gente vê hoje que o paganismo está cada vez mais se multiplicando. Nunca se leu na história que a bruxaria, o candomblé, a macumba, a quimbanda, esses cultos negros afros brasileiros, nunca se viu na história o avanço que esses cultos estão tendo, e todos eles são agressivos a Deus. Cada vez mais a gente está vendo que o paganismo está cada vez mais piorando. Há uma campanha diabólica para destruir com as nações que elas ainda são cristãs. O Supremo Tribunal de Justiça já votou a lei tirando de todas as bibliotecas públicas do país a Bíblia Sagrada. Em todas as bibliotecas a Bíblia estava lá. Um dos livros mais importantes do mundo estão sendo tirados agora. O paganismo está cada vez mais avançando, se cumprindo aos poucos aquilo que Jesus disse, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O amor está se esfriando. Este amor está sendo extinguido. A gente observa hoje na igreja, nas igrejas evangélicas do século 21, uma frieza tremenda. São poucas as igrejas hoje que ainda mantêm o nível de uma doutrina que foi implantada pelos nossos pais na fé. Cada vez mais a situação ela está esfriando. Há certos crentes que hoje eles não se conformam sem uma religião, eles escolhem a religião, mas infelizmente a situação está ficando tremenda. Não querem obedecer os princípios doutrinários, não querem obedecer a palavra de Deus, querem uma igreja em que não se importe com ele quer viver a vida dele, ele não quer que ninguém se importe com ele de maneira nenhuma. Ele quer viver uma vida completamente livre. Quero dizer aos irmãos que essas coisas tudo está denunciando que Jesus Cristo ele está voltando. Nesse mesmo livro aqui, nós poderíamos rever que Jesus Cristo não chegaria enquanto a apostasia não estivesse implantada no mundo. E a apostasia, ela cada vez mais, ela está se multiplicando. O apóstolo Paulo, ele pôde mostrar, dando uma esperança para aqueles que creem na palavra, para aqueles que querem fazer profissão de fé, para aqueles que querem viver corretamente, aqueles que têm prazer na lei do Senhor, aqueles que não importa o preço que eles deverão pagar. O apóstolo Paulo, para esses assim, que ainda chamamos zelosos da fé, encontramos Paulo falando dessa forma. 1 Coríntios 15, capítulo 15, verso 5, nos diz aqui a palavra. 1 Coríntios, vejamos o que diz aqui a palavra. 1 Coríntios 15, versículo 5, nos diz, 1 Coríntios, capítulo 15, ou melhor,
53 e 54. Nos diz aí que é mensagem. Porque convém que isto que é corruptível se revista da corruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Ele está prometendo que aquilo que é mortal, o nosso corpo é mortal. Esse corpo aqui, terminando a existência dele, o espírito saindo de dentro dele, para nada mais presta, senão para ser sepultado. Não pode ficar sobre a face da terra. Pode ser um homem bonito, pode ser feio, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser de qualquer cor. Morreu, ele perde todo o valor. Ele tem que ser sepultado mesmo. Mas ele tem prometido que com esta vinda dele, esta pessoa que está fazendo uma profissão de fé, aquele que está buscando a Deus, aquele que procura servir a Deus de coração, aquele que procura fazer a real vontade de Deus, ele está dizendo, porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revista da imortalidade. Com isso ele quer dizer o quê? Que com a ressurreição, que nós vamos já ver, com a ressurreição, aquele que morreu, ele vai ressuscitar. Agora ele não vai ressuscitar naquele corpo que ele foi para o túmulo, não. Ele vai ressuscitar num corpo incorruptível. Isso é, não existe corrupção nele. Um corpo que não apodrece mais, um corpo glorioso, um corpo santo, um corpo bonito. Se ele desceu aleijado, ele vai subir bem. Se ele desceu cego, ele vai agora ressuscitar com os 2 olhos. Se ele foi para o túmulo velho, ele vai ressuscitar novo. A palavra de Deus diz, porque convém isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isto que é mortal, ele não será mais mortal, mas se revestirá da imortalidade. O que Paulo queria dizer é que ele não vai morrer mais. Ele não, depois da ressurreição, ele não vai morrer mais. Ele não vai sofrer corrupção de maneira nenhuma. Mas o corpo dele será semelhante ao corpo do Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Louvado seja o nome do Senhor. Nós nos informamos aqui que, porque se crermos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que dormem em Jesus Cristo, Deus o tornará a trazer com ele. Por que trazer com ele? É porque somente a matéria, ela foi para o túmulo. O Espírito subiu para um lugar chamado paraíso. Esse lugar chamado paraíso é onde estão todos os espíritos que foram aperfeiçoados, tiveram a perfeição. Foram os crentes que obedeceram à sã doutrina. Foram os crentes fiéis. Então o Espírito dele foi para este lugar. Agora, quando Jesus vier com ele, quando ele vier do céu, então todos aqueles que morreram nele, morreram em Cristo, obedecendo a palavra, esses virão com ele receber um corpo glorioso, ou glorificado pela ressurreição. Diz aqui a palavra, dizem, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. O que significa dizer isso? Aqueles que morreram, vêm com Cristo.
O que ele quer dizer que não precederemos os que dormem? É que aqueles que vierem, vai ao túmulo, receber um corpo glorioso de lá, vai ter muita gente nesse dia, nessa noite, nessa madrugada, em que estarão ainda na igreja, a igreja militante. Muitos crentes naquele dia, da vinda dele, estarão vivos, estarão fazendo uma viagem de avião, estão fazendo uma viagem de ônibus, estarão no seu próprio carro, estão fazendo uma viagem de navio, estarão em casa, outros estarão na roça. Então, o que vai acontecer com esses crentes vivos? Esses crentes vivos vão sofrer uma transformação. Serão transformados. Vai sair de um corpo corruptível para ser agora um corpo incorruptível. Ele não vai passar pela morte. Não vai passar. Dizemos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Não precederemos. O fenômeno vai ser esse. Jesus vem com as almas ou espíritos daqueles que estão no paraíso. Vem, tomarão o seu corpo, um corpo glorioso, um corpo que ele há, a terra vai devolver um corpo incorruptível. E depois, os que estiverem vivos serão transformados. Vão sofrer uma transformação. Se ele é um crente já idoso, né? Então ele vai agora ser transformado numa pessoa de uma juventude. Jesus morreu com 33 anos de idade. Então, segundo os melhores estudiosos, diz que quando haver a ressurreição, as pessoas e mais idosas que tiverem estarão da idade de Jesus Cristo, 33 anos. Quem tem 33 anos está muito jovem. Então aqueles velhos que desceram a tumba fria, bem envelhecidos, então ressurgirão agora num corpo glorioso. Aquele que dentro da igreja está muitas vezes já como um ancião, com seus 80, 90 anos ou mais, isso aí ele vai sofrer naquele momento uma transformação. Ele vai deixar aquela velhice e o corpo dele será agora rejuvenescido, será agora recebendo uma estrutura de um corpo jovem. A irmã receberá a estrutura de um corpo de uma jovem. Louvado seja o nome do Senhor. Como já disse, aqueles que desceram cegos vão vir com os dois olhos bons, desceram aleijado, vão agora vir sem alejume nenhum, num corpo glorioso. Mesmo assim são os que estiverem vivos, serão transformados. Aquele corpo velho num corpo novo, um corpo enrijecido agora num corpo novo, um corpo aleijado agora vai deixar aquele alejume, vai deixar tudo nesta vida, as dores vão ficar para trás, tudo vai ficar para trás. Para Jesus vai subir uma igreja jovem para morar na eternidade com Ele. Agora escute só, vamos ver aqui o que disse Jesus. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, descerá do céu com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Apesar de tudo isso aqui, dessa festividade, como Jesus virá buscar a sua igreja aqui na terra, a igreja vencedora, ela vai sair da terra com glórias, irmãos. Vai sair com glória na terra. Quantos crentes perseguidos, quantos crentes maltratados,
quantos crentes as feras comeram, quantos crentes foram queimados, quantos crentes padeceram martírio, não interessa. Naquele dia ele vai levantar jovem para as mansões angelicais. A recepção é esta aqui chama-se a recepção. Porque o mesmo Senhor descerá com alarido. Este alarido é com glórias, irmãos, é louvores. Nós estudamos e vimos que quando Jesus nasceu, na noite que ele nasceu, que foi em Natal, que a mãe dele, o pai dele de criação, estavam lá na manjedoura, lá em Belém de Judá. No momento que ele vinha nascendo, eu acredito que o parteiro foi José, que não tinha outro por ali. No momento que ele foi saindo do ventre de sua mãe, apareceu no céu, lá até dito, apareceu no céu um coro angelical. Esse coro angelical começava a cantar dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens que Ele quer bem. Você sabia que Jesus ama vocês são de bens para Cristo? Aquele coro angelical veio recepcionar a chegada do Filho de Deus, olha só. Aquele coral cantava: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens em que Deus quer bem. Tudo bem, Jesus foi recepcionado com um grande coral angelical. E agora, na vinda dele, o movimento será maior. Diz aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Alarido de glórias. Uma tempestade de glórias. Os anjos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Que maravilhoso. Louvado seja o nome do Senhor. A gente pode observar aqui. Quer ver? Vamos fazer uma procura aqui no Salmo 25, por aí assim. Vejamos o que diz aqui a palavra do Senhor. Glória a Deus. 24. Diz aqui 24, 7. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Uma pergunta, alguém perguntando: quem é este Rei da Glória? A resposta é essa: o Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Nos céus agora, naquele momento, os céus vão se abrir. Jesus agora vem com um grande coral, com alarido, glorificando a Ele. Olha o que diz aqui a palavra. O que diz a mensagem de Deus aqui. Com alaridos, porque o mesmo Senhor descerá com alarido, com voz de arcanjo. Voz de arcanjo. Quem são esses arcanjos? São anjos de alta grandeza que assistem lá no trono de Deus. Esses anjos, que é denominado aqui arcanjos, eles virão com trombeta de Deus. O toque da trombeta, um instrumento que foi muito usado em Israel para reunir o povo para as solenidades. De acordo com o toque,
mudava. Quando era para juntar os soldados para a batalha, era um outro tipo de toque. Então as trombetas tinham essa finalidade. E o Senhor está dizendo aqui, pela sua palavra, Paulo está confirmando que o Senhor virá com trombeta de Deus. Essa trombeta, ela vai soar no momento que os anjos tocarem aquela trombeta. Aí vai se dar a vinda das almas daqueles que estão no paraíso para tomar os seus corpos da terra, e os que estão vivos serão transformados num corpo glorioso, de acordo com aquele toque daquele instrumento. Então, agora vai ser chamado à presença do Senhor nosso Deus. Nos diz aqui: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiros. E os que ficarem vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Nos diz aqui a duração deste acontecimento, a duração deste toque dos hinos que vai ser tocado pelos anjos, do coral, a apresentação do coral para recepcionar a chegada da igreja. Nós encontramos que é no abrir e fechar de olhos. Este movimento vai acontecer desta forma tão importante, tão bonita. Irmãos amados, por todos esses acontecimentos que estará acontecendo nas nuvens do céu, do lado do nascente do sol, que é deste lado aqui, a terra, o mundo, os pecadores não vão poder enxergar. Olha só, o mundo não será digno de ver a subida da igreja. Os homens cruéis, os homens que danificaram a terra, os homens que destruíram a terra, os homens que destruíram a igreja de Deus, eles não poderão ver este acontecimento do arrebatamento da igreja. Todo este movimento que vai acontecer, somente os crentes vão presenciar. Somente os crentes agora vão deixar essa terra, vão deixar tudo para trás aqui e ser recepcionado pela glória eterna do Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Encontramos aqui no Apocalipse 7,17. Vejamos o que diz aqui a palavra. 7,17. Porque o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Ele servirá de guia para as fontes das águas da vida, e Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas. Não vai haver mais lágrimas, não vai haver mais choro, não vai haver mais lamentações, não vai haver mais tristeza para aqueles que tiveram o privilégio de subir. Não vai. O Senhor vai enxugar todas as lágrimas. O Senhor agora vai fazer um trabalho todo especial. Não haverá mais angústia nenhuma. A partir de agora, vai haver um rebanho e um só pastor. Um rebanho e um só pastor. Um rebanho, toda a igreja de Cristo. Um só pastor, o Senhor e Salvador. Louvado seja Deus. Agora, irmão,
enquanto esta alegria está tomada lá na glória, lá nos céus, enquanto esta alegria está invadindo aquela festa tão maravilhosa que está acontecendo da chegada da igreja lá na glória, lá no céu, na terra a situação está difícil. Nós lemos aqui no Apocalipse, capítulo 6, verso 16. Vejamos aqui, Apocalipse 6, 16 e 17. Vejamos aqui. Apocalipse capítulo 6, versículo 16 e 17. Naquele momento, o mundo, ele vai perceber algo que está transtornado. A situação está calamitante em toda a terra. Aos poucos a notícia vai chegando do desaparecimento desse povo. Alguém pergunta, mas como desapareceu este povo? As autoridades serão acionadas em todas as nações, porque está chegando notícia toda hora. Olha, do país tal, sumiu um povo, não se sabe para onde. Noutra notícia, está surgindo o desaparecimento de muitos milhares de pessoas. Isto vai contaminar o mundo todo, o povo vão ficar atordoado, preocupado, a situação difícil de ouvir tanta notícia de desaparecimento. E agora, outras notícias vão surgindo, nos meios que eram chamados meios evangélicos, as próprios familiares dando falta de seu pai, dando falta da sua mãe, dando falta de um irmão seu, dando falta de um parente. O que foi que aconteceu? Onde está minha mãe, meu pai, meu irmão? As coisas vão se encaixando. É dito por um grande pregador que a notícia que vai invadir o mundo será a notícia dos desviados que ficaram aqui. É eles que vão dar a notícia. O desaparecimento desse povo nada menos, nada mais foi de que o arrebatamento da igreja que aconteceu. O arrebatamento da igreja, os crentes saíram da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui a tribulação que o mundo vai passar neste momento. É o Apocalipse 6,16. E eles diziam, diante daquela tribulação que está ocorrendo no mundo todo, uma lamentação, um choro muito grande. Em contrapartida, a igreja alegre na glória. Aqui na terra só tristeza, dor, desapontamento. E é dito aqui que vão dizer assim: caia um monte sobre nós, escondei-nos do rosto daquele que estará sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? O mundo agora pedindo, olha, que esses edifícios desabem sobre nós. Pregadores que afirmam que naquele momento do rapto da igreja, da saída da igreja, dessa tribulação que está havendo na terra, é mais quem procura suicidar-se, mas a morte está presa. É mais quem procura se jogar do edifício, se joga lá de cima, caiu lá no chão, mas não morre. Alguém se joga debaixo de um carro e o carro passa por cima e ele se levanta, não morre. Por quê? A morte está presa. É a hora de reconhecer o quanto era precioso servir a Deus quando estava aqui na terra. O quanto era importante servir a Deus na beleza da sua santidade.
o quanto era importante fazer parte de um coral da igreja para cantar os altos louvores de Israel, o quanto era importante servir ao círculo de oração, o quanto era importante servir à orquestra da igreja, o quanto era importante servir ao ministério da igreja, mas no entanto, não tiveram a oportunidade de subir porque a sua vida estava completamente pregressa. Amados em Cristo, com isto nós queremos dizer que nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. A porta ainda está aberta. Mas os acontecimentos que nós estamos anunciando poderá ter o cabal cumprimento nesta noite ou no dia seguinte. Porque passará os céus e a terra, disse Jesus, mas as palavras dele não vão passar. Não poderão passar, a mensagem dele não vai passar. Ele não quer que ninguém se perca, mas quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Depois da volta de Jesus Cristo, que a humanidade ficar nessa situação, diz aqui o profeta Amós, ele chegou o momento em que ele profetizou esses acontecimentos. Vejamos aqui, profeta Amós, capítulo 8, verso 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Nesse momento, aqueles dias em que a igreja saiu da terra, vai ter uma grande fome. O pessoal vão procurar os templos, vão procurar algum conhecido dele que evangelizou, que fez o trabalho de Deus. Ele quer ouvir alguém que lhe entregando uma mensagem. Diz aqui o profeta, eis que vem dias, essa palavra está no futuro, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de águas, mas de ouvir a palavra do Senhor. Vai haver uma fome na terra, não é para comer pão, não é para agora comer um pedaço de carne, não é para comer um bife, não é isso, é fome da palavra de Deus. Estou faminto, eu quero alguém que me fale a mensagem de Deus, eu preciso ouvir um conselho de Deus, eu preciso ouvir uma mensagem de Deus. Diz, eis que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Preciso dessedentar a minha alma, preciso ouvir uma mensagem, preciso agora de um conselho. Não tem mais quem lhe dê conselho na terra. O que vai acontecer? Verso 12: irão errantes de um mar a outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor e não acharão. Vão correr por toda parte. Não tem mais. Os bons pastores Deus levou. Só ficou aqueles vagabundos aí que ainda enganando as igrejas. Eles estão aí. Mas esse não tem pão para dar nem água. Eles mesmos estão chorando através de pão e querem beber um copo com água. Diz aqui a palavra: irão errantes de um mar até outro mar, do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. Verso 13: naquele dia, as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Naquele dia, jovens formosos, moças bonitas,
aproveitaram a sua beleza para viver na vaidade, aproveitaram a sua beleza para se prostituir, aproveitaram a sua beleza para levar uma vida pregressa. Quantos jovens estarão agora famintos e sedentos, procurando a palavra do Senhor e não vão encontrar, não tem como encontrar mais. Irão errantes de um mar a outro mar, do norte até o oriente, por toda parte buscarão a palavra do Senhor e não acharão. Naquele dia, as virgens formosas e jovens desmaiarão de sede. Esta aqui é a palavra de Deus. A palavra de Deus não vai falhar. Aqueles que estão brincando de crente hoje, um pouquinho mais cedo ou um pouquinho mais tarde, vão ter que pagar os seus escândalos que têm praticado na igreja. Mas vão pagar mesmo, sem piedade. Fique de pé um pouquinho agora. Fique de pé um pouquinho agora. E alguém poderia perguntar assim: irmão Moacir, e agora, o que eu faço? Eu digo: você é um sortudo. Você é uma sortuda. Você tem muita sorte que você está diante de uma oportunidade para ajeitar a sua vida, para consertar a sua vida. Você está diante de uma oportunidade para consertar a sua vida. E como poderei consertar a minha vida? 1 Pedro capítulo 5, verso 16. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. É aqui, olha. A potente mão de Deus. Humilhar, debaixo dela. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que o tempo vos exalte. Deus não quer condenar ninguém mesmo, mas deseja que o seu povo se arrependa. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Eu estou aqui para fazer uma oração por você. Você quer melhorar a sua vida? Você quer consertar a sua vida no apagar das luzes do século 21? Vem aqui, sai do seu lado aí. Sai, venha para cá. Eu não quero ouvir a sua confissão. Não quero ouvir. Você vai confessar para Jesus o que você tem feito e dizer para Ele: Pai, eu vim aqui buscar essa noite o teu perdão. Me perdoa. Nesta noite eu quero buscar o teu perdão. Eu quero sentir a tua mão perto de mim. Eu quero sentir agora uma comunhão contigo. Está chegando o primeiro jovem aqui. Quero orar pelo segundo. Aonde está o segundo? Segunda moça está chegando aqui. Alguém poderá dizer assim: eu sou da orquestra. Isso não interessa. Se é da orquestra ou não. Jesus, Ele quer santo dentro da orquestra para que Ele possa arrebatá-lo. Mas eu sou do ministério, vai ficar feio para mim descer. Não fica feio não, fica bonito. Porque bem-aventurados são aqueles que se humilham, porque serão exaltados. Terceira moça está chegando, o quarto está chegando aqui, o quinto está chegando, o sexto está chegando. Vem, pode vir, aleluia. Já temos 6 aqui. Eu quero orar pela 7ª pessoa, já está chegando ali. Aleluia, aleluia. Pode vir, vai chegando. Quem está lá por trás, aproveite e venha, porque o caso é sério. Está chegando mais uma pessoa. 8 pessoas já estão aqui. Eu quero orar pela a 9ª pessoa.
Somente os que vão reconciliar vão dobrando os joelhos para me ver. Louvado seja o nome do Senhor. Vão dobrando os joelhos. A porta está aberta ainda. Não deixe essa porta se fechar e você ficar de fora. Não deixe a porta fechar e você ficar de fora. Vem, 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 vem. A igreja começa a orar para que as correntes comecem a quebrar, viu? Tem pecado que o diabo acorrentou, que só a oração poderá arrebentar a corrente. Vem, 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 louvado seja o Criador. Não deixe para amanhã. Amanhã é tarde demais. Mas hoje é noite de salvação. Aleluia. Chegando mais uma pessoa. Glória a Jesus. Tem lugar para mais aqui. Tem lugar para mais aqui. Venha, não deixe para amanhã. Aleluia. 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 Glória a Jesus. Pastor Valdemir vai orar. Louvado seja o Deus todo eterno. Aleluia, Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. O apóstolo Paulo nos diz, Romanos capítulo 8, versículo 1: para aqueles que vêm a Cristo, nenhuma condenação mais há. Você que nessa noite foi tocado pelo Santo Espírito de Deus, veio aqui à frente e dobrou o joelho, entregando a tua vida ao Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que agora nenhuma condenação há mais. Soberano Deus e Pai, te louvamos, ó Senhor da glória, por esta linda e rica oportunidade, Senhor, de poder contemplar essas vidas, Senhor, vindo aqui à frente, Senhor. Deus de bondade e misericórdia, sara suas feridas, perdoa os pecados, Senhor. Passa o teu sangue nessas vidas, repreende toda seta de Satanás, toda seta maligna, seta de opressão, de Deus. Oh, glória! Deus de bondade, tem misericórdia, Senhor. Que Satanás não tenha mais nenhum privilégio nessas vidas, mas que agora tenha escrito uma nova história e o teu nome seja glorificado. E assim, Deus querido, nós te oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode levantar, irmãos. Deus abençoe. Saiba que vocês vieram de uma forma, estão voltando agora de uma outra, para a glória do divino e eterno Mestre. Graças a Deus. Nós vamos ouvir aqui a Jennifer e a Danife. Essa duplazinha de cordeirinhos vão cantar um hino especial aqui. E aqui está. Nós prometemos dar uma lembrançazinha. Prometemos dar uma lembrança para a irmã mais idosa, a mãe mais idosa. Aqui foi agraciada a irmã Creuzelina. Onde é que está a irmã Creuzelina? Levante a mão para me ver. Está ali, muito bem. A mãe mais nova, 17 anos, JR1. Mãe mais nova, Mirley. Onde está lá, Mirley? Ah, está ali. E a irmã Laura, da Porta Formosa, ela trouxe 20 filhos a este mundo. Onde está a irmã Laura?
Ah, está ali. Eu já vou chamar a senhora. Fique aí. Vamos ouvir essas cantoras aqui. Essas cantorinhas são do pastor aqui. Minhas ovelhinhas. Cantem vocês duas aí.